Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, nossa pergunta: de qual lugar maravilhoso, abençoado do Brasil, do mundo, você assiste o jornal Foco do Brasil nesta edição? Conte aí, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Vimos que o Congresso aprovou o orçamento 2022, fundão aí de quase 5 bilhões de reais, não é? Diminuiu um pouquinho, mas ainda é uma cifra astronômica, e mais 16,5 bilhões para emendas de relator. E repercutindo as previsões do orçamento, mais de 300 servidores da Receita Federal do Brasil pediram para deixar seus cargos após o Congresso Nacional aprovar o orçamento 2022, porque o texto prevê cortes na verba destinada ao órgão e reajuste salarial apenas a policiais federais, cujo aumento vai custar 1,7 bilhão. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estima que o número de servidores que pretende pedir exoneração e servidores que pretendem pedir exoneração pode chegar, gente, a 500. Observa-se que o valor corte orçamentário proposto é proporcional ao valor destinado para a reestruturação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e do Ministério da Justiça. Com isto, temos que os valores que serão cortados da Receita Federal do Brasil serão utilizados para satisfazer os reajustes acordados com as carreiras retrocitadas, diz trecho da nota. Os servidores da Receita Federal cobram do governo que conceda o pagamento de uma gratificação associada à produtividade, o que acabou não sendo colocado no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Portanto, repercussão sobre isso certamente ainda teremos nesta semana. E quem viu o presidente Bolsonaro descansando em Guarujá e pensa que a primeira-dama Michele não está de olho, está enganado. Vimos que repercutiram aquelas imagens do presidente Bolsonaro em uma lancha, não é? Ao som de uma versão de uma música funk. E, apesar da primeira-dama ter ficado em Brasília, onde tem recepcionado no Palácio Alvorada, onde reside crianças carentes em momentos natalinos, Michele Bolsonaro está atenta, gente. Alguns internautas, em tom de brincadeira, comentaram o fato de o presidente ter dançado funk em uma lancha ao lado de apoiadores, e entre eles uma mulher. Em seus stories no Instagram, Michele disse que esteve acompanhando os acontecimentos de perto e, na publicação, um print de uma videochamada entre ela e o presidente Bolsonaro, onde ela aparece com a cara um pouco mais séria, talvez dizendo: "Tô de olho, Bolsonaro", acompanhando de perto, disse ela. Bolsonaro, que com seu retorno a Brasília, passa o Natal ao lado da primeira-dama, depois de muitos momentos, inclusive nas últimas horas, momentos de descanso, no litoral de São Paulo. saber quantos peixes pegou ontem. Obrigado, ô presidente! Presidente! Nosso presidente! É o nosso presidente! Uhul!
Muito obrigado, hein? Não pode mostrar o número, não. Esse é o meu presidente! Só preciso passar a mente dele. Presidente, é difícil. Nunca consigo. Hoje eu consigo. Obrigado, presidente. Eu gostei dessa FGTS que o Bolsonaro liberou. Minha mãe fazia, ela não ia me emprestar o dinheiro. É sério. Não? Não mesmo. A senhora não ia? Não fechava? Faltava 5 dias pra viagem e não tinha como. Liberou, peguei na hora. Eu não queria nem saber de taxa nenhuma. Aonde foi? Essa daqui é o Salvador. É, na América Central. E eu quebrei o pescoço por causa do surto. Ele tem que atender esse. Ele tem que atender. Grupo Cavaleiros da Escola do nosso amigo aqui, ó. André. Sobrou. Um abraço a todo mundo aí. Bom 22. Valeu, pessoal. Natal. Obrigado pelo entendimento aqui. Meu presidente. Manda um recado pra ele, cara. O recado do Bolsonaro, Deus ajude ele. O nosso Brasil precisa. Você vai ver, você vai dar uma... Deus ajude ele, a família dele. Olha quem tá aí, quanta honra, meu Deus! Que coisa chique! Parabéns pelo seu trabalho, viu? Meus parabéns. Eu vou ter um treco. Posso abraçar? Fabrício, faz uma selfie. O Bolsonaro vem tirar foto aqui, Bolsonaro. Nossa, não acredito. Tirar uma selfie, presidente? Pra nós aqui. Vai falar pra mim. Eu te amo. Ó a Michele, ó a Michele. Tô com inveja. Cadê o Marcos? Esse é meu. Vai. Olha aqui pra mim. Aqui, ó. Olha meu pai. Vai lá, mãe. Vai lá com minha sogra. Todos empregados. O presidente Jair Bolsonaro deve passar o Natal em Brasília com a família. Há a previsão de que no dia 27 de dezembro, segunda-feira, ele possa ir a São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde deve passar o Réveillon. Se confirmada a viagem, essa é a terceira vez que ele aproveitará dias de descanso no município, localizado a cerca de 190 quilômetros de Florianópolis. Em 2020, o presidente passou o Natal e em 2021 o Carnaval em São Francisco do Sul.
O Natal do presidente Jair Bolsonaro deve ser junto com a primeira-dama, filhas, em Brasília. E o novo presidente do Chile mal foi eleito, ele que é de esquerda e recebeu os cumprimentos prioritários de Lula, Fernandes, Maduro, já tem confusão com o Brasil. E no seu próprio país também. É que a vitória da esquerda por lá já sinalizou o que acontece hoje em dia, por exemplo, na Argentina. Vimos que assim que foi anunciado o vencedor, o dinheiro estrangeiro começou a sair do Chile, tanto de investidores de fora quanto de chilenos que querem proteger seu patrimônio. A bolsa despencou, o dólar subiu depois da vitória do candidato esquerdista. E uma declaração dele, dada ainda em agosto, em entrevista à imprensa, voltou a circular com intensidade agora nas redes sociais. E ele cita o presidente Bolsonaro. Na entrevista, sem demonstrar muita humildade, Gabriel Boric atacou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, sinalizou que teremos no Chile um presidente meio a Macron, presidente francês. Quando a Amazônia está queimando e sendo desflorestada e Jair Bolsonaro diz que ninguém me fala o que fazer em meu país, eu digo a ele: companheiro, não é só o seu país, você está destruindo o que pertence a toda a humanidade, declarou em agosto ainda o presidente eleito do Chile. Então agora é esperar se o destino do Chile, um dos países mais prósperos das Américas, terá o mesmo caminho da Venezuela ou da Argentina e como serão os dias do povo chileno com a escolha à esquerda. De toda forma, aqui no Brasil, apoiadores do presidente Bolsonaro multiplicaram comentários sobre o Brasil ser uma das últimas trincheiras do conservadorismo ou da direita nas Américas. E o jantar que apresentou Lula e Alckmin juntos teve uma ausência. E a ausência foi percebida, comentada e ainda repercute. A ausência de Dilma Rousseff. Por que será que ela não participou? Circulam comentários de que pessoas ouviram no jantar de Lula com Alckmin que Dilma foi excluída e sequer foi convidada. Primeiro porque com a governança que fez, gente, chegando até a sofrer o processo de impeachment, ela poderia atrapalhar, não é? Com seu retrospecto. E depois, comentários dizem que o medo de que Dilma falasse algo a mais, resolvesse dar pitacos, falar aí aos convidados e até dar uma eventual entrevista, comentar nas redes sociais sobre o jantar, e aí poderia gerar dificuldade, falar sobre Lula, sobre Alckmin, o receio de que em conversas internas no jantar ela poderia fazer ruir a parceria entre Lula e Alckmin. E por conversas desagradáveis, de repente atrapalhar alianças até que Lula tenta fazer agora com antigos concorrentes. E alguém até lembrou a confusão de um trecho de discurso de Dilma, ainda quando era presidente, quando ela lembrou que quem está na chuva, às vezes quer sair da chuva. Aquelas confusões na conversa de Dilma meteram medo nos integrantes aí da cúpula para o jantar entre Lula e Alckmin. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre. Eles têm de sair, de fato, porque começou a chover forte. E Alexandre Garcia comentou sobre essa união de Lula e Alckmin e questionou sobre quando estavam mentindo, nos discursos antigos ou agora. Alexandre Garcia diz: agora é interessante, as regras das eleições do ano que vem proíbem que haja mentira na campanha eleitoral. Aí eu pergunto, as ofensas e declarações mútuas e recíprocas, quando Alckmin e Lula foram candidatos à presidência lá em 2006, eram verdade ou mentira? E o que estão dizendo hoje?
porque o que dizem hoje não combina com o que diziam em 2006. Vão ter que esclarecer isso para os eleitores, que certamente vão querer saber o porquê da união desses dois adversários históricos, tradicionais e severamente oponentes. Vocês vão dizer, são coisas da política, mas será que a política está dispensada de ter ética e de falar a verdade? Acho que é exatamente o contrário. Política precisa ser pautada pela ética e pela verdade, concluiu Alexandre Garcia. E repercutiu uma entrevista dada pelo escritor Olavo de Carvalho, você viu? Onde ele manifestou pessimismo em relação às eleições de 2022 sobre o presidente Bolsonaro e uma eventual reeleição. Talvez porque Olavo apostasse em um Bolsonaro muito mais radical e acreditasse que o presidente sozinho em 4 anos poderia fazer um cavalo de pau em todos os projetos que a esquerda estabeleceu ao longo de décadas. Olavo pareceu estar, no entanto, um tanto quanto temeroso com a suavidade do presidente. Suas declarações, evidentemente, foram amplamente exploradas, não é? Por adversários do presidente, principalmente pela parte da imprensa que ataca diuturnamente Bolsonaro. Não é a primeira vez que Olavo de Carvalho manifesta alguma opinião que contraria apoiadores do presidente. E até a realidade vista nas ruas, inclusive nas anteriores, em sua maioria, ele até deu um passo atrás, amenizou as críticas depois. O jornalista Augusto Nunes rebateu as declarações de Olavo de Carvalho, sobretudo a que Olavo afirmou que Bolsonaro usou Olavo como garoto propaganda para se eleger. Augusto Nunes disse, eu acompanhei várias eleições. O Bolsonaro é o único presidente que pode dizer que se elegeu sem a ajuda de ninguém, afirmou Nunes. Augusto Nunes disse ainda que foi Bolsonaro quem ajudou a eleger muitos candidatos que romperam com ele e que agora dizem ter vencido a eleição por conta própria. Ninguém pode dizer, olha, eu ajudei, eu levei votos, eu fiz isso. É o contrário. Ele elegeu vários que fingem agora que não tiveram a ajuda do Bolsonaro, que se elegeram por conta própria, como é o caso do governo de São Paulo, por exemplo, entre tantos. Isso é fácil de rebater. Alguém dizer que ajudou o Bolsonaro está mentindo, concluiu Augusto Nunes. E por meio do Twitter, o próprio Olavo de Carvalho disse que Nunes cometeu uma injustiça medonha e negou que tenha se gabado de ter ajudado Bolsonaro. Ao insinuar que estou entre os que tentaram subir na carreira política gabando-se de ter ajudado Bolsonaro, o Augusto Nunes cometeu uma injustiça medonha. Jamais me gabei disso e jamais tive carreira política alguma, comentou Olavo de Carvalho. E se não bastasse a crise na emissora, agora mais. Porcos invadem gravação da Globo em uma de suas afiliadas. Uma repórter de uma afiliada da Globo em Minas Gerais, gravando para a Rede Globo, foi atacada por porcos. O caso aconteceu no momento em que ela estava fazendo uma reportagem para o programa Globo Rural em Uberlândia. E o caso foi parar nas redes sociais e virou meme. Ela estava em um criadouro de suínos por causa de uma pauta sobre a baixa procura por leitões, durante o período de Natal. Enquanto ela tentava ali gravar, os porcos ficaram agitados e começaram a mordê-la, além de puxar suas roupas. As informações foram publicadas até no portal UOL. Imagens do ataque foram compartilhadas nas redes sociais. A profissional chegou a se desequilibrar. Enquanto ria da situação, ela pediu licença aos porquinhos que invadiram a Globo ou a gravação para a Globo. E falando em Globo, Regina Duarte foi excluída de um especial da emissora sobre os 70 anos da teledramaturgia no Brasil, exibido nessa semana no Jornal Nacional. Em 21 de dezembro de 1951, ia ao ar a primeira telenovela brasileira. E assim o Jornal Nacional transmitiu uma homenagem ao gênero cultural popular. Regina Duarte foi parte importante de pelo menos 50 anos dentre os 70, não é? Já tendo recebido o título de A Namoradinha do Brasil. Mas ao citar a novela Roque Santeiro,
A reportagem comentou a censura de 1975, a nova versão depois, aí por meados da década de 80, foi ao ar 10 anos depois, não é? E citou a atriz Beth Faria, que havia gravado 36 capítulos da novela antes de ser vetada no papel da famosa Viúva Porcina. E a Beth Faria foi citada. Depois, na versão definitiva, que foi ao ar 10 anos adiante, Regina Duarte foi intérprete da Viúva Porcina, tornando a personagem icônica, não é? No entanto, ela, Regina Duarte, passou batido, esquecida, não foi mencionada. Por conta disso, o nome da atriz esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitos internautas saíram em defesa da atriz, dizendo que o especial foi feito por militantes à esquerda, não é? Teve também quem, mesmo sendo contra a simpatia que Regina Duarte tem ao presidente Jair Bolsonaro, manifestou opinião contra a Globo por ela não ter sido lembrada. Segundo eles, Regina Duarte deveria ser lembrada no especial, tamanha sua importância na história das telenovelas do Brasil. A oncologista Anise Yamaguchi anunciou a sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado de São Paulo. Você viu o que achou, o que acha da doutora? Em vídeo publicado nas redes sociais, a médica explicou que tomou essa decisão após o tratamento recebido por ela na CPI da Covid-19. Em sua avaliação, mais mulheres de bem têm que ocupar as cadeiras no Senado. Eu sou pré-candidata ao Senado pelo estado de São Paulo porque eu acho que mais mulheres de bem tem que ocupar aquela cadeira. Não tenho partido, não sou política, não sei ainda qual partido eu vou acolher, mas eu sei que eu vou ser uma pessoa independente, declarou ela. A médica destacou que, ainda que não vença, sua recompensa será ter pontuado que os excluídos também precisam ter voz. Se eu não ganhar, eu vou ter pontuado que nós, sim, precisamos ter voz. Temos que dar voz aos excluídos, temos que dar voz à verdade. Temos que defender o que podemos para salvar as pessoas, as crianças nesse momento. Então, queridos, é com muita tranquilidade que eu tomei essa decisão, disse a doutora Anise. A luta da oposição para derrubar Bolsonaro é grande, você sabe. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chega ao fim de seu 3º ano de mandato como recordista em pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. O presidente já foi alvo de 143 pedidos de afastamento. Desse total, 135 ações ainda aguardam a análise do Congresso Nacional. O número é maior que a soma de pedidos feitos contra os ex-mandatários Michel Temer, 31, Dilma Rousseff, 68, o Lula, 37, e Itamar Franco, que somados aí os 4, juntos, o número que Bolsonaro tem de pedidos é maior que os 4, gente. Os 4 citados estiveram na mira de 140 ações de pedidos de impeachment. Os demais ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor, tiveram contra si 24 e 31 pedidos, respectivamente. O vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou um vídeo em suas redes sociais para falar da relação com o pai, o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele acabou emocionando muitos apoiadores do presidente. No vídeo, Carlos afirmou que ser filho do presidente da República é um fardo tremendo a se carregar e contou que tirou 4 meses de licença não remunerada há não muito tempo para passar ao lado do pai e servir como um pilar de coração para o velho. A licença foi tirada pelo vereador em setembro de 2019, quando o presidente passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia no abdômen. Eu resolvi tirar 4 meses de licença não remunerada do meu trabalho para acompanhar meu pai e fazer de algum jeito que eu pudesse ser um pilar de coração para o velho, porque eu sei que às vezes falta, disse ele. Filho do presidente da República, eu não acho mérito nenhum nisso. As pessoas acham que, nossa, olha quem é você. É um fardo tremendo a se carregar. Eu resolvi tirar 4 meses de licença não remunerada no meu trabalho para acompanhar meu pai e fazer com que, de algum jeito, eu pudesse ser um pilar de coração para o velho, porque eu sei que às vezes falta. Meu pai não é uma máquina que as pessoas pensam. É uma pessoa extremamente sensível.
E eu sei disso. E eu estando do lado dele, eu tenho certeza absoluta que ele, em vez de estar 10% feliz, ele está 90% feliz. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.